O senador Tasso Gereissati com a palavra. O senador Luiz Carlos vai ser o terceiro no seu lugar. Já abriu mão. Pode falar, senador. Obrigado, senador Luiz Carlos. Bom, senhor presidente, nosso presidente que nos dá a honra aqui com sua presença, senhoras senadores, senhor ministro, senhores secretários do Ministério da Fazenda, da Economia. Primeiro, eu gostaria de colocar algumas observações em cima do que Vossa Excelência aqui falou. Eu diria, Vossa Excelência, e se não estou muito errado, que existe aqui hoje, pelo menos no Senado Federal, na Câmara, eu não tenho condições de falar, eu não me lembro de uma época em que teve uma boa vontade tão grande do Congresso em relação à reforma da Previdência. E suprapartidário. Não existe aqui, e é importante que Vossa Excelência tenha essa consciência, não existe aqui uma oposição organizada tentando impedir a reforma da Previdência. Pelo contrário, é quase consenso que a Previdência tem que ser, a reforma tem que ser feita. É evidente que tem ali eventuais discordâncias pontuais. Portanto, essa impressão que às vezes passa de que existe uma oposição, a oposição que quer isso, a oposição quer aquilo, eu acho que é um pouco equivocada. Aqui existe, por exemplo, um dos maiores opositores da Previdência que eu vejo aqui, é um membro do partido do presidente da República. Então, não é uma questão partidária hoje, até porque os partidos estão bastante diluídos em várias siglas e fragmentados. É possível se construir, sim, um consenso positivo em relação à Previdência. É o mesmo que, aparentemente, o presidente Davi me designou como relator da comissão, no sentido de nós podermos abreviar, discutir paralelamente aqui no Senado o que está sendo discutido na Câmara, para que, quando chegar aqui o projeto, nós estejamos já bastante adiantados e debatidos sobre o assunto. Me preocupa certa disposição de criar uma oposição que não existe. Não é esse o clima que existe aqui. No entanto, é preciso também deixar bem claro que quando, e me permita, Vossa Excelência, fala que houve pouca atenção à reforma da Previdência, por exemplo, na época da votação equivocada do deputado Candir, isso eu não posso concordar com Vossa Excelência, que essas coisas acontecem com as melhores famílias da Inglaterra e de Sobral, aqui do senador Cid Gomes, essas coisas acontecem. Não foi por causa de nenhuma falta de atenção. Derrotas acontecem no parlamento, vão acontecer agora e acontecerão sempre. A disposição nossa é essa, a questão fiscal é prioritária para a gente, na minha opinião. A questão do Pacto Federativo é uma questão importantíssima, mas não é o momento dessa discussão entrar aqui. Nós temos que estar focados na questão da reforma da Previdência. E se nós fizermos isso sem abrir discussões desnecessárias, sem entrar em questões absolutamente irrelevantes, nós vamos conseguir pelo menos isso aqui no Senado. Essa colocação que eu queria deixar a Vossa Excelência, eu vou ter que sair, mas volto imediatamente. E também não posso deixar de depois tentar entender com Vossa Excelência como é que Vossa Excelência viu como o governo de esquerda, o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Eu queria entender melhor essa sua definição de esquerda, de Pedro Malan, André Lara Rezende e outros de esquerda. Eu queria entender melhor.
É o centro. É o centro, é social-democracia. O que nós não tivemos foi a liberal-democracia. Que nós não tivemos, nem temos no momento. Vamos tentar formar uma liberal-democracia. Gustavo Franco, por exemplo, essa esquerda que eu nunca... Gustavo Franco é um comunista perigoso. Não são. Mas essa questão eu queria depois você discutir com calma, para entender qual é esse modelo de direito. Senador Elisiane. Não, Vossa Excelência trocou com o senador Tasso, é o terceiro agora. Não, mas eu posso, o Reis pode tá falar bom, então, antes o senador de mim, Luiz Carlos. Não, ele pode falar, eu prefiro. Não, pode ir. Ela é a segunda, é a senhora. É quase uma imposição. É a senhora, ele trocou. Não, mas eu, na verdade, não teria nenhum problema, o Reis de colocar, mas sem problema, presidente. Não, porque houve uma troca de lugar. Então ele passou a ser terceiro, no lugar do senador Tasso. A senhora agora. Senhor presidente, senhoras e senhores, nosso presidente Davi, ministro Paulo Guedes. Ministro, primeiramente falando da questão da Lei Candir. O senhor fez algumas exposições e a referência a cerca dos 39 bilhões de reais em perdas, pelo menos eu não sei se eu entendi muito bem, mas, na verdade, esse é um valor anual, não é? Nós temos uma perda já anterior acumulada nos últimos anos, que nós chegamos ao valor de 548 bilhões de reais. O meu estado, por exemplo, nós temos perda acumulada em 11 bilhões, não é? Que tem, inclusive, uma participação importante no PIB nacional, o nosso estado, a partir da grande produção de soja que nós temos. A minha pergunta especificamente sobre a Lei Candir, ministro, primeiramente, qual será uma ação mais direta, digamos assim? Primeiro, nós temos as colocações feitas, e me parece, pelo menos não tendo ponto de vista formal, mas hoje a gente acompanhou na imprensa, que na semana que vem a Câmara poderá estar votando aí o projeto de lei que trata dessa questão de compensação aí, portanto, estabelecendo os 39 bilhões ano para o governo. Eu queria saber se o senhor vai se antecipar a essa pauta, fazer uma proposta, se existe o entendimento, por exemplo, de fazer um encontro de contas entre a dívida dos estados, não é? E esse crédito da Lei Candir, a dívida dos estados com a União, e esse crédito da Lei Candir dando aí um fôlego para os estados, inclusive com possibilidade de buscar novas operações de crédito, que, aliás, o meu estado está sofrendo muito com isso. O tempo é muito pouco, só de 3 minutos. E aí, já perguntando ao senhor se há algum entendimento em relação a essa formatação, em relação aos critérios, não é, para novas linhas de crédito. Por exemplo, o nosso estado sofreu muito, porque tem 2 posições A e uma posição C. No somatório dos 3, poupança, liquidez, e acaba tendo uma numa posição C, e na somatória dos 3 ele vai para o C. Não me parece algo muito justo, não há um meio termo entre essas 3 posições. Eu queria saber se o senhor tem algum entendimento nesse sentido de avançar e fazer uma nova adequação, inclusive através de uma decisão, se não me foge a memória, da Secretaria do Tesouro Nacional, que trata especificamente sobre esses pontos específicos de delimitação em relação a novas linhas de crédito. E, por fim, eu queria perguntar para o senhor sobre a reforma da Previdência. Eu pergunto isso como mulher, como da região Nordeste brasileira e como alguém que sabe exatamente o que é que significa, por exemplo, a vida do trabalhador rural. Nós temos, nos vários pontos que foi apresentados na reforma da Previdência, algumas questões. Por exemplo, a elevação da idade mínima da mulher do campo para 60 anos. Nós temos uma média já de aposentadoria de 7 anos. Ela começa e só 7 anos depois ela consegue essa aposentadoria. Ou seja, se nós aumentarmos para 60 anos, nós vamos ter aí quase aos 70 anos a possibilidade dessa mulher do campo ter a sua aposentadoria. Muitas delas, ministro, já poderão até estar mortas, porque a expectativa de vida da pessoa do campo ela é bem menor do que a expectativa de vida da pessoa urbana. E, nesse sentido, a questão também do BPC. Nós tivemos aí uma redução de R$ 400, ou seja, só terá um salário mínimo aos 70 anos de idade. Para mim, fica muito clara a possibilidade real de termos idosos em situação de mendicância no Brasil de volta. Isso é um problema gravíssimo.
O que é que nós vamos ter nos próximos anos? E nesse somatório geral, quando o senhor faz, e a gente viu aí as apresentações gerais feitas pelo governo, de uma economia de 1 trilhão, 1,3, não é? 1 trilhão e 300 bilhões de reais, dados que foram apresentados por estudos desta casa, apontaram, por exemplo, que a questão da aposentadoria rural, a questão da redução da idade mínima da mulher do campo e a questão do BPC não chega a 8% desse percentual. Ou seja, é um valor muito pequeno, num montante muito grande, onde o impacto na vida dessas pessoas vai ser uma coisa terrível. E aí eu pergunto para o senhor, não tem uma outra saída? E aí, por exemplo, você vê o militar, você tem uma redução em tese de 93 bilhões, mas você tem uma implantação de 80 bilhões. Ou seja, essa implantação também não foi considerada para o trabalhador rural, para o professor, enfim, para vários profissionais que, inclusive, têm situação de insalubridade e que precisam da sua compensação. O atendimento que foi dado aos militares não foi dado a essas outras categorias de trabalho, não é? Profissionais. Então, eu queria saber se nós não temos uma outra saída. E, para finalizar ainda nesse meu um minuto que nos resta, é referente exatamente sobre esse valor final. É necessário mesmo termos essa economia de 1 trilhão de reais pelos próximos 10 anos? Se não tivermos, o que vai acontecer? E a última pergunta, ministro. O senhor, em não aprovando a reforma da Previdência, sai do Ministério? Foi colocado isso algumas vezes. É impossível continuar. Inclusive, foi colocado pela imprensa. O senhor entrega se não for aprovado? E eu lhe peço, em nome das mulheres, como neta de trabalhadores rurais, em nome da região Nordeste brasileira, lhe peço de coração de alma, ministro, reveja esses pontos em relação ao BPC e em relação à aposentadoria rural, aposentadoria do campo. A questão e o norte aqui do meu amigo Eduardo. E em relação à questão do trabalhador rural, para finalizar, presidente, me parece que o maior problema é a questão das fraudes. Nós já temos uma MP que já veio para cá do INSS. Então, se temos essa MP, para que pesar mais mão em cima deles? Aumentando a idade mínima. Para que pesar mais sobre ele, reduzindo o valor do BPC, que é para pobres, para miseráveis, para pessoas com deficiência? Então, não me parece justo essa colocação e essa decisão que foi feita em relação à reforma da Previdência. Muito obrigada, presidente. Senador Luiz Carlos Reis. Senhor presidente Osmar, senhor presidente Davi Alcolumbre, senhor ministro, senhores secretários. Nós tínhamos conversado, senhor ministro Paulo Guedes, com relação a estar presente os governadores. Mas, enfim, o senador Tasso havia colocado, quem sabe a gente faz uma abordagem geral sobre a situação econômica do país e depois nós entramos com os governadores. Mas, numa outra oportunidade, nós queremos que os governadores estejam presentes também, porque todos eles têm as dívidas com os estados também sobre a Lei Candir. Primeiro, sobre a Lei Candir. Tem estudos feitos aqui pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará, que ele diz que os estados deixaram de arrecadar ao longo da Lei Candir 812 bilhões. E receberam 175 bilhões, portanto, tem um déficit de 637 bilhões. Isso é o déficit da Lei Candir. Aí nós temos aqui 4 ex-governadores, Santa Catarina, Ceará, Rondônia e também do Amazonas. E com relação às dívidas que os estados têm hoje com a União, segundo o relatório do Banco Central, nós temos ali 662 bilhões, é o que os estados devem. Isso praticamente quase é um encontro de contas, segundo a senadora Elisiane também colocou pelo estado dela, mas vale para todos os estados. Rio Grande do Sul, que o senador Lazier está aqui, o senador Paim não está, mas deve retornar, a situação é insustentável com a grande maioria dos estados hoje. O maior devedor é São Paulo, nós somos o 4º maior devedor. Um dado de um auditor fiscal do Rio Grande do Sul, e aqui que é o ponto importante que eu quero colocar, doutor João Pedro Casaroto, aposentado, em valores de dezembro de 2017, o Rio Grande do Sul tomou 32,6 bilhões, já pagou até lá 42,2 bilhões e devia, em dezembro de 2017, 58 bi. Aqui está o abuso e o absurdo que foi colocado em cima dos estados. Se nós pegarmos de 99 a 2017, deu 1.379% entre juros e o indexador. A inflação no período foi 237%, a poupança 341%. E o IGPDI 342. Portanto, esse juro mínimo de 6% ao ano fez com que a dívida saltasse de 340 para 1.379. Quando o BNDES, não é culpa de Vossa Excelência, ao longo dos últimos anos, deu empréstimos generosos
para empresas a 7%, 8% ao ano, tomando a União dinheiro para pagar essa conta. Agora, os estados, que têm professores, brigadianos, sei lá, toda a situação que tem hoje é insustentável essa situação. Portanto, esses números aqui falam por si só. Os estados não aguentam, né, de acertar. Por isso tem que haver uma negociação diferente. E aí, senador Mário, é a primeira conversa entre tantas que nós teremos, que nós queremos levantar essa questão. Meu estado, em dezembro do ano passado, devia, em novembro, 64, 65 bilhões. O governador Sartori ficou 4 anos, não pagou a folha em dia. 4 anos. O atual governador está chegando lá em 3 meses, ainda não está pagando a folha em dia e não vai conseguir pagar. Isso que ele tem uma liminar na Justiça e não está pagando, isso que com o liminar do Supremo Tribunal Federal. Portanto, temos que focar nessa questão, tem que haver um tipo de um encontro de cômodos, sempre que discutir uma situação. As medidas que Vossa Excelência coloca, eu até entendo que são necessárias. Mas o que eu tenho que ver, nós temos que ajustar a situação. Os estados não aguentam pagar o que pagaram. Juro de agiota, praticamente, em cima de um ente da federação, a União com o Estado. Não é uma dívida de uma empresa com um banco. Essa é uma situação que eu quero lhe colocar, que nós temos que reavaliar essa posição, que é insustentável, a forma que a dívida chegou aos estados. Se os estados forem perdoar, ok, nós temos que resolver, e os estados estão se ajustando ao longo dos anos, como a União. Vossa Excelência já demonstrou também que tem que fazer com a União. O crescimento da folha e tantas despesas mais, ninguém aguenta essa situação. Portanto, tem que reduzir as despesas, nós teremos que reduzir. Agora, a proposta que eu lhe deixo, temos que voltar a conversar esse tema em cima desses números escancarados que nós temos aqui, em cima dos indexadores, né, que foi a inflação, o que foi os indexadores que o Brasil teve ao longo desses anos, e o juro que foi cobrado ao longo dos anos, que inviabilizou praticamente os estados e municípios do Brasil em cima da negociação das dívidas com a União. Essa é a nossa colocação. Obrigado. Obrigado, senador. Com a palavra o ministro Paulo Guedes. Bom, primeiro, não está aí o senador, mas eu faço questão de fazer uma breve consideração a respeito. Não mas é interessante para todo mundo só saber, já antecipadamente, depois eu posso falar com ele também, é o seguinte: eu estou usando esse negócio de esquerda e direita como uma simplificação ante o caos, porque as pessoas ficam com medo. O que está acontecendo no Brasil politicamente? É o caos, é o caos. Não. Houve uma, pela primeira vez, uma candidatura correu nas mídias alternativas, em vez de na mídia oficial. Ela era, apesar de ser alguém que estava com vocês aí há 30 anos, era considerado como se fosse um anti-establishment. E a simplificação que eu vejo é o seguinte: foi uma aliança em torno de valores, princípios, costumes, segurança, alguns valores desse tipo, e mais uma aliança com liberais. Então virou uma espécie de aliança de centro-direita. É quase que por definição, durante esse combate da eleição, se definiu mais ou menos o seguinte: ou é o pessoal da esquerda ou é centro-direita. Houve que é uma simplificação. No fundo, a gente sabe que não é isso. No fundo, a gente sabe que um social-democrata bem centrado, ele está muito próximo do liberal-democrata, e eles estão muito longe dos extremos, seja da extrema-direita ou da extrema-esquerda. É só uma simplificação perante o choque que foi a eleição, e todo mundo: o que está acontecendo? Eu tive que explicar isso lá fora. Lá fora as pessoas diziam: o que houve? O que está havendo no Brasil? A democracia está em risco? De jeito nenhum. Não tem risco nenhum. Simplesmente o polo de gravidade saiu daqui e foi para o outro lado agora. Da mesma forma que ficou 30 anos de um lado, agora andou um pouco para o outro lado. Bom, é só uma simplificação. Nenhum conteúdo ideológico mais dramático. A senadora Elisiane colocou 3 questões interessantes, né? A primeira é muito interessante isso, porque é bem parecido com o que foi dito a respeito do encontro de contas, o endividamento de bola de neve. Quando a pimenta está nos olhos dos estados, aquela dívida cresce, é uma loucura. A Lei Candir é o contrário, é a dívida crescendo em cima da União, e aí vira 600 milhões, 500 milhões, são números absurdamente estonteantes. E eu sempre digo que é um modelo econômico equivocado. Se o juro fosse 0,25% ao ano, 1% ao ano, como foi durante 10, 15, 20 anos em várias economias no mundo, a dívida não matava ninguém. Agora, no Brasil, é mortal. Se realmente a Câmara ou o Congresso aprovasse agora que o governo federal tem que pagar essa dívida para os governos estaduais, o governo federal quebrou. Acabou o governo federal. Da mesma forma que hoje estão quebrados os estados. Então, esses juros
astronômicos que o Brasil tem, eles são consequência direta do excesso de gastos. Como os governos se endividaram excessivamente, eles saíram aumentando os impostos, saíram subindo os juros para se financiar, e o resultado é esse desastre nas contas públicas nacionais, onde um excelente governador ele consegue só sobreviver. E eu tenho profunda admiração por alguns que conseguiram fazer coisas interessantes, melhorar a educação, fazer coisas ainda importantes, apesar disso. Gente até que não perdeu o Banco Estadual. Na época, quando tiraram os bancos estaduais dos estados, tinha gente que não precisava entregar banco estadual, porque os bancos, as finanças estavam em ordem. Mas aí a federação foi lá e tomou o banco de todo mundo mesmo. Então, eu reconheço esse problema dos juros criarem contas absolutamente... A primeira pergunta sua para mim foi: o que vocês vão fazer com esses 39 bi por ano? Não, mas o senhor reconhece o valor dos 500? Não, deixa eu te falar. Tá. O TCU olhou esse troço todo e isentou e disse que... o Supremo disse que houve uma cessação em 2003, porque justamente a arrecadação vinda de ICM na origem, no destino, atingiu 80%, ou seja, só valia enquanto essa perda de receita fosse menor do que 20%. O dia que essa perda passou de 20%, acabou. Então, isso já cessou lá atrás. Mas ficam esses números malucos lá de trás. Se você for olhar esses números com os juros que vigoraram nesse período inteiro, é como a ilha de Manhattan. Ela foi vendida por um dinheirinho que, se trouxer hoje, você vende a ilha toda e não dá para pagar. Então, esses juros compostos são um fenômeno dilacerante do ponto de vista financeiro. Ninguém sobrevive. Ninguém sobrevive. Então, não me surpreende que os estados estejam em corda, da mesma forma que se o TCU e o Supremo dessem causa, ou o Congresso dessem causa ganha para os estados contra a União acabou, ela quebra, porque ela não tem os 700 bilhões para pagar agora de jeito nenhum. Então, isso é um problema sério. Eu estou convidando a gente a construir para o futuro, porque eu acho que se a gente for nessa linha para trás, é mais 10 anos que aí a União fala: não, então tá bom, então para os programas todos, deixa todo mundo quebrar, vai todo mundo para a justiça, é um perde-perde, o Brasil vai se paralisar. Eu prefiro construir para frente do que judicializar o passado, porque essa é a história nossa. Nós temos judicializado e nós não saímos do lugar. Nem o petróleo sai do chão na cessão onerosa, nem os estados recebem o fundo de exportação, nem recebem a Lei Candir, ninguém anda para lado nenhum. Eu prefiro andar para frente, mas vamos conversar sobre tudo isso. Nossa equipe tem conversado sobre tudo isso com os governadores. Eu tive com os governadores ontem, passei a manhã inteira com eles, e estavam governadores de oposição, de situação, estava todo mundo lá e conversamos abertamente sobre tudo isso. A sua segunda questão foi justamente a mulher, a idade mínima. E é muito interessante isso, porque eu acho que o Congresso é que decide. A única coisa... Nós fizemos uma proposta. A nossa proposta trabalhava em todas as dimensões. Então, você vai lá e fala: olha, os militares têm que entrar também. Eu usava um símbolo, eu brincava dizendo assim: tem uma Kombi. A Kombi vai sair, tem que entrar todo mundo na Kombi. Todo mundo tem que participar do esforço. Então, vem os militares, vem as mulheres, vem a turma do campo, vem todo mundo tem que entrar. Eu estudei 5, 6, 7 propostas alternativas, selecionamos os melhores aspectos e fizemos um programa forte, onde todo mundo contribui. O problema da mulher, para você ver, foi debatido até o final, a idade mínima das mulheres, devia ser... O presidente chegou a propor em algum momento, vão passar 2 anos a mais para todo mundo. Então, as mulheres passam de 55 para 57, os homens passam de 60 para 62. Mas não tem período de transição. Ora, para nós seria extraordinariamente vantajoso isso. Durante 2 anos, ninguém aposenta no nosso governo, nós estamos salvos. O problema empurra um pouco para frente. E aí depois entrasse outro governo que fizesse isso e cuidasse para frente. Então, e o presidente pensou isso assim sem maldade nenhuma, querendo sacrificar pouco as pessoas. Aí a nossa equipe mesmo volta e fala: olha, não pode, a pessoa que ia se aposentar hoje, você chega e pede mais 2 anos, é diferente de um sujeito que está com 18 anos hoje, e você fala lá na frente, você tem mais 2 anos. Eu cheguei a ver quase que como uma convocação. Cada brasileiro vai dar 1 ano a mais. Ou então, cada brasileiro vai dar 2 anos a mais. Mas aí não tem período de transição. Quando você examina isso, dá um impacto financeiro muito bom para o nosso governo. Agora, deixa uma bomba para os outros. Nós não resolvemos o problema lá para frente. Então, tivemos que sair dessa também. Em alguns momentos, o presidente até dizia, ele é uma pessoa transparente, autêntica, ele dizia o seguinte: olha, eu votei contra isso e
Eu, por mim, as mulheres tinham que aposentar mais cedo mesmo e tal. Aí algumas pessoas da equipe diziam, veja, as mulheres têm uma expectativa de vida hoje maior que os próprios homens. E as mulheres estão, e os homens hoje já estão se aposentando. Os mais pobres só estão se aposentando mais tarde. Quem está se aposentando cedo é justamente quem tem recurso, começou a contribuir cedo, pegou emprego cedo, tem qualificação, nunca ficou desempregado, então está sempre contribuindo. Então, são situações super complexas. Nós passamos meses examinando isso, simulando tudo, e jogamos isso. Agora, eu reconheço, quando isso bate, a minha função, e aí é a diferença entre o Congresso, o papel do Congresso e o papel do técnico. O técnico fala assim, olha, eu preciso de 1 trilhão, porque com 1 trilhão eu consigo, e é a imagem que eu tenho usado, eu uso 2 imagens. Uma é o seguinte, o sistema atual é um avião que está indo para alto mar sem combustível e você pede ao seu filho para vir, ele traz o seu paraquedas. Você pula na praia e ele vai embora para alto mar. Nenhum brasileiro gostaria de fazer isso com seu filho. Quer dizer, olha, eu quero que você entre no meu sistema antigo, que vai quebrar, porque você traz o meu paraquedas, você paga, eu pulo e você segue para quebrar. Então, eu considero isso uma questão de responsabilidade nossa com as futuras gerações. Nós temos a responsabilidade de não deixar as futuras gerações caírem na mesma armadilha que nós caímos. Nós caímos numa armadilha, porque antes tinha 10 contribuindo para um se aposentar. Daqui a pouco são 6 para um se aposentar. Daqui a pouco, um vai contribuir, 10 vão se aposentar. São seus filhos que vão se aposentar lá na frente. Por isso que eu peço uma transição para o regime de capitalização. E estudamos vários desses regimes na história, algumas propostas recentes também. Tinha outros candidatos com proposta de capitalização também. Depois disso, houve economistas que propuseram regime de capitalização, nós estudamos tudo e chegamos à conclusão seguinte, se tivermos 1 trilhão, a gente consegue ter potência suficiente, é como se você estivesse mandando uma outra imagem, você precisa de um foguete potente o suficiente no início para fugir da força da gravidade, e aí ele escapou da força da gravidade, você pode ver que os lançamentos são assim, primeiro são um foguete grande, com muita potência fiscal, vence a força da gravidade, e aí passou a força da gravidade, você dispara um pequenininho, que é o que vai para a Lua, que vai para Marte, pequenininho, porque aí já não tem atrito mais. A Previdência é a mesma coisa, eu com esse 1 trilhão, eu sei que eu tenho potência fiscal para deixar os jovens optarem por um regime novo. É o que eu chamei da carteira verde e amarela. E é opcional, não é obrigatório. Quem quiser, entra no sistema antigo. Quem quiser, entra no sistema novo. O sistema novo são contas individuais, regime de capitalização. Nós não estamos tirando nada de ninguém. Quem quiser, fica no antigo. Quem quiser, fica no novo. Você só está fazendo uma pergunta para o seu filho, falando, filhinho, se você quiser, vem com o papai aqui nesse avião que vai cair. Se você preferir, e eu acho bom para você, vai nesse outro voo aqui, que é para outro lugar, você tem o controle da sua própria conta, etc., e você vai nessa outra direção. Você está democratizando o ato de poupança, você está dando a capacidade de investimento para esse jovem. São jovens frágeis, de famílias frágeis financeiramente, que precisam... Porque a família que tem mais recursos, o filho já aprende a usar recursos, a usar poupança. O mais jovem, ele precisa ser aculturado em matéria financeira. Ele precisa saber que ele tem a caderneta dele, que ela está capitalizando, que ele está acumulando recursos, desde o primeiro emprego dele. Isso é muito bom, além de botar o Brasil para crescer, porque os recursos, em vez de serem destruídos na mesma geração, porque hoje o jovem, o mais idoso vai se aposentar, o jovem dá o dinheiro, aquele dinheiro é consumido, é destruído. Você está prometendo salários lá na frente, mas você não está levando nada para o futuro. Você está se aposentei antes, pede para o pessoal rural falar, vamos tirar então ó, militar paga mais, ó, não, então mulher paga mais. Em vez de nós fazermos isso, nós estamos jogando, não, nossos filhos vão pagar, não vamos resolver isso não. Joga nossos filhos no mesmo problema que nós temos hoje. É só esse o alerta que eu estou fazendo. A terceira pergunta, então... Vossa Excelência vai responder depois, porque já ultrapassou todos os tempos aqui estipulados pela comissão. Presidente, só uma pela questão de ordem, senador Eduardo Braga. Apenas para contribuir, o presidente Davi Alcolumbre acaba de se retirar
e informa que daqui a pouco, às 16 horas, vai abrir a ordem do dia. Desde quando ele assumiu, nunca aconteceu isso, viu? Mas ele acabou de se levantar. Hoje que ele vai abrir. Eu apenas estou contribuindo, como por enquanto ainda é ele que é o presidente, tá certo? Então eu estou apenas contribuindo pelo fato de vamos cumprir o horário, lá e aqui, lá também. Mas eu errei aqui, eu vou ser mais velho. As mulheres no campo rural, qual é a preocupação no rural? A população rural registrada é 6,5 milhões. As aposentadorias rurais são 9 milhões. Então tem uma fraude. Então essa contribuição do rural que está aí, ela é mínima. São R$50 por ano, é um número pequenininho. É muito mais só para ser um combate antifraude, entendeu? Como tem 6 milhões de registrados de população rural e tem 9 milhões de aposentadoria rural, tem um sujeito que sai de Uberlândia, vai para o mato próximo, pede uma aposentadoria rural e volta para Uberlândia, está vivendo às custas da população brasileira. Então isso aí, na verdade, não tem grande potência. A senadora falou muito bem, tem coisas aí que se tirarem, financeiramente não vai fazer, mas vai permitir que a fraude continue solta, entendeu? O outro aspecto, finalmente, foi... bom, 1 trilhão, o senhor vai sair do governo, não vai sair, se não for 1 trilhão, se for 1 trilhão, muito interessante isso, porque tem várias questões que estão ligadas, e sempre me perguntavam, e eu penso a mesma coisa. Desde que me perguntaram na campanha, vem cá, mas você está com o governo, não está? Você sairia, você ficaria? Eu respondo sempre a mesma coisa. Eu digo o seguinte, eu acredito em 3 coisas. Eu acredito numa dinâmica virtuosa da nossa democracia. Eu tenho certeza que os partidos, e particularmente os poderes, a Câmara de Deputados, o Senado, o Executivo, cada um vai fazer o seu papel. Eu não tenho a menor dúvida sobre isso. Em segundo lugar... Aliás, até eu tinha colocado em primeiro na entrevista, eu dizia o seguinte, primeiro, se o presidente apoiar as coisas que eu acho que podem resolver para o Brasil, eu estarei aqui. Agora, se ou o presidente, ou a Câmara, ou ninguém quer aquilo, eu vou obstaculizar o trabalho do senhor de forma alguma. Eu voltarei para onde eu sempre estive. Eu tenho uma vida fora daqui. Aí eu venho para ajudar. Acho que tem algumas ideias interessantes. Aí o presidente não quer, o Congresso não quer. Vocês acham que eu vou brigar para ficar aqui? Eu estou aqui para servi-los. Se ninguém quiser o serviço, vai ser um prazer ter tentado. Mas não tem o apego ao cargo, o desejo de ficar a qualquer custo, como também não tem a consequência e a irresponsabilidade de sair na primeira derrota. Não existe isso. Agora, eu acreditava em 3 coisas. Eu acreditava que a democracia é virtuosa e vai seguir o seu trabalho, eu acreditava que o presidente apoia o programa e eu acredito que os poderes vão fazer as suas funções. Agora, suponha que os poderes aprovam que a União deve 800 bi, que não tem reforma previdenciária, não tem nada. Eu vou ficar fazendo o quê aqui? Só para apagar incêndio, eu vou entrar para o Corpo de Bombeiros de Brasília para ajudar vocês. Bom... finalmente, senador Reis. Não, só me desculpe, ministro. Não, o senhor estourou todos os tempos. Vai responder para mim? Desculpe. Não, porque aí depois eu viro antidemocrata. Eu quero respeitar. Eu não posso dar mau exemplo. Senador Omar. Pois não. Ele vai me responder a pergunta? Ele vai me responder a pergunta? Vai te responder sim, senador. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Ele fez uma exposição aqui de capitalização que não foi feita pergunta sobre capitalização. Nenhum dos 3 senadores falou sobre capitalização. E ele respondeu, passou meia hora respondendo sobre capitalização. Eu sei, não, veja bem. O debate ele tem que fluir. Nós não podemos ficar aqui 2 horas em 3 perguntas. Um minuto. Governadores, o seu pedido legítimo, os governadores deviam estar aqui. Estive com eles ontem, conversamos longamente, já na 2ª reunião. 3ª reunião já marcada, estarei com eles. Então, estou estando regularmente com os governadores, estou ouvindo todos. Candir 600 bi, a pergunta que a senadora tinha feito antes, são contas astronômicas mesmo, são inviáveis, da mesma forma que os estados são vítimas disso, se jogar para o lado de cá, quebra o lado de cá também. É a bola de neve. Agora, quanto aos números que estão lá nos estados, dados indexadores, os números são esses mesmo. O TCU vai lá e olha, é o juro composto, é um absurdo. 7% composto dobra a cada 2 anos. Aliás, o lembrete para nós é esse.
A nossa dívida pública federal, para vocês entenderem o drama e por que eu até falei em acelerar privatizações, houve um tempo, eu ajudei a fazer a campanha do AFIF. Se nós vendêssemos a participação do governo nas estatais, você zerava a dívida pública mobiliária federal interna. Sabe o que significava hoje isso? Vocês teriam 400 bilhões de reais ao ano para a saúde, para a educação, para a segurança. Como nós não fizemos lá, hoje, se vender tudo, é só 25%. Agora, se esperar mais 10 anos e vender tudo, é 2%. Porque esses ativos não estão rendendo. E o juro composto mata. Ele mata os estados, ele mata as empresas. Ele mata tudo. Ministro, aqui não é só questão de o governo quebrar. É só encontrar as contas e ninguém deve para ninguém. Está mais ou menos acertado. Não é quebrar, a União não vai pagar, porque não, e o Estado também não vai pagar. Resolve o assunto. Zera. Vamos voltar a conversar depois. Obrigado. Eu acho que eu vou mudar o método. Réplica, presidente. Não, pois é, eu acho que é 3 minutos para fazer pergunta e 3 para responder. Aí eu vou ser antidemocrata e vou encerrar, senão não vai dar. Deixa eu falar, eu correto? Corto daqui, corto de cá. Eu vou cortar, ministro. Não, porque senão nós não vamos. Porque, olha só, nós vamos ficar repetitivo aqui sobre BPC, sobre capitalização e sobre aposentadoria rural, correto? E aposentadoria dos militares, ou um ponto ou outro. Todos os senadores irão fazer a pergunta sobre essa questão. E também sobre o endividamento. Então, é melhor fazer pergunta e resposta, pergunta e resposta, pergunta e resposta. Mas se for bloco de ideias, ele passa 3 horas para responder aqui. Eu acho que as perguntas serão repetitivas. Vamos manter, então.